Bom dia ou boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos. Você é convidado pelo Deus vivo para uma demonstração positiva do caminho de Deus, como um ensaio de um para com o outro e como um testemunho para aqueles de fora da igreja que nos observam quando você vai para a festa dos tabernáculos e quando você está lá. Sim, você é convidado, mas não é apenas convidado a ir à festa. Você, como um cristão, é ordenado a ir à festa. E por isso, queridos irmãos, hoje eu quero abordar o tema do propósito de irmos para a festa. Eu vou começar então a ler em Levítico, capítulo 23, Levítico, capítulo 23, e no versículo 4, porque vemos aí que estas são as festas fixas do Senhor. Estas são as festas fixas de Deus, que Deus deu inicialmente aos israelitas, uma expressão para todas as nações e que são aplicáveis a todos os cristãos hoje, porque estas festas nos revelam o plano de salvação para a humanidade. E diz assim, as santas convocações. Queridos irmãos, estas festas, tal como os sábados, são santas convocações, que diz assim que proclamareis no seu tempo determinado. E também lemos, um bocadinho mais adiante, no versículo 34, adiante, está a falar acerca, diz assim, fala aos filhos de Israel, e como eu disse, são instruções inicialmente a Israel, mas todos nós vamos ser partes do Israel espiritual. Não estamos a falar aqui de leis que foram abolidas, estamos a falar aqui de princípios de memória, dias memoráveis de celebrações que nos ensinam o plano de salvação de Deus. E por isso dizendo, aos 15 dias deste mês sétimo, ao dia 15 do sétimo mês, neste calendário que é dado por Deus, nestes dias santos, a nós, será a festa dos tabernáculos. E hoje, queridos irmãos, estou a falar especificamente acerca da festa dos tabernáculos. E depois diz, ao primeiro dia dessa festa haverá santa convocação. Uma vez mais, este termo santa convocação é usado. Perdão. Nenhuma obra servil fareis. 7 dias ofereceis ofertas queimadas ao Senhor e ao 8º dia tereis santa convocação. E por isso, durante este período de 7 dias, incluindo o 8º, temos esta santa convocação e fazemos uma ofertas ao Senhor. E como lemos em Romanos 12, as ofertas hoje em dia não são de bodes, mas são ofertas de uma maneira que são agradáveis a Deus. E por isso diz, é uma reunião solene nesses dias. E diz, estas são as festas fixas do Senhor, que proclamareis para santas convocações. E há mais uma vez mencionado santas convocações. E depois diz assim, no versículo 38, além dos sábados do Senhor. E depois diz, porém, aos 15 dias do mês sétimo, quando tiveres recolhido os produtos da terra, celebrareis a festa do Senhor por 7 dias. Esta é a festa. Nós na igreja geralmente mencionamos este período a festa do Senhor. Ao primeiro dia e também ao 8º,
haverá descanso solene, são dias santos. E depois no versículo 41 diz: celebrareis esta como festa ao Senhor. Por 7 dias cada ano, é estatuto perpétuo pelas vossas gerações. E por isso, 7 dias habitareis em tendas de ramos. Hoje em dia, de maneira que praticamos, em habitações temporárias, que basicamente é o que estamos a fazer. Habitações temporárias. E porquê? Há um princípio que tem um certo propósito de observarmos a festa. Um dos termos que vimos repetidamente mencionado aqui é que são santas convocações. O que é uma santa convocação? A palavra santa, convocação, significa uma assembleia ordenada por Deus para nos reunirmos. É uma assembleia ordenada. Não é uma coisa em que diz, olha, eu vou ou não vou. É uma santa convocação. O que é que faz uma coisa, um período santo? Em primeiro lugar, não somos nós. Só Deus é que pode fazer algo santo. E essa convocação é santa. Para ser santa, temos que obedecer e aderir aos padrões de Deus. Vejam, por exemplo, em Ezequiel 22, onde vemos que estes israelitas não obedeceram aos padrões de Deus, guardando os dias respeitosamente e mantendo-os santos. Então, lê-se aqui em Ezequiel, capítulo 22, começando no versículo 17. Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, filho do homem, a casa de Israel se tornou para mim em escória. É como simplesmente como uma impureza. Todos eles são cobre, estanho, ferro e chumbo no meio do forno. Em escória de prata se tornaram, como a impureza do que era de valor. Portanto, assim diz o Senhor Deus, pois que todos vós vos tornastes em escória, em uma coisa, como, digamos assim, como uma porcaria. Eis que vos ajuntarei no meio de Israel, como se juntam a prata e o cobre e o ferro e o chumbo e o estanho no meio do forno, para assoprar o fogo sobre eles. Vão ser postos juntos perante uma grande tribulação. E depois desse, assim, vê-se um bocadinho mais adiante, aqui em Ezequiel 22. Os meus sacerdotes transgridem. Estes pastores e ministros destas igrejas transgridem as leis de Deus, profanam as minhas coisas santas. Entre o santo e o profano não fazem diferença, nem discernem o mundo do limpo. E dos meus sábados escondem os olhos. Oh, não é preciso guardar os sábados. É uma coisa judaica. Dos sábados de Deus, incluindo os sábados anuais. Estes dias santos, estas santas convocações anuais. E por isso, vejam também aqui em Amós, capítulo 5, versículo 21 a 24. Aborreço, desprezo as vossas festas e com as vossas assembleias solenes não tenho nenhum prazer. Sim, as pessoas podem estar a observar a festa, podem estar a observar o sábado, mas se não estamos a oferecer de uma maneira santa como Deus quer. Quando estes dias são tratados de uma maneira vulgar, digamos assim, como se fossem nossos dias de festa, mas não são nossos dias de festa.
são as festas do Senhor. Por isso diz, ainda que me façam ofertas e holocaustos e seja o que for, não me agradarei deles. Nem atentarei para estas ofertas pacíficas de vossos animais cevados. Por isso, diz assim no versículo 24, antes corra o juízo como as águas e a justiça como o ribeiro perene. Precisamos de praticar as leis de Deus e não estar a pôr os nossos pés, as nossas ideias, as nossas maneiras de ver, porque a nossa maneira de ver não conta. Não é o que você pensa, é o que Deus pensa. Em Isaías 58, versículo 13. Isaías 58, versículo 13. Falando acerca de como guardarmos os sábados, sejam semanais ou anuais, como a festa. Diz assim, se desviares o pé de profanar o sábado, isto é, de não o guardares como santo, porque é Deus que o santifica. E por isso estás a profanar o sábado. Se desviares o pé e cuidar os teus próprios interesses no meu dia santo, ou no meu santo dia. Diz aqui, se fizeres as coisas de maneira correta, se não fizeres os teus próprios caminhos, a tua própria vontade, falando as vossas próprias palavras vãs, se desviarem disso, então vais ter alegria no Senhor e nos dias santos. E por isso, os dias santos, esta santa convocação, esta ordenada assembleia, não é a nossa maneira de fazer, é a maneira de nós estarmos a ouvir respeitosamente a palavra de Deus, a sua mensagem, orando respeitosamente, música sendo respeitosa para a honra e glória de Deus. Não é para a minha glória, música alegre. Sim, é música alegre, mas é respeitosa a Deus durante o culto de Deus. Durante o culto de Deus, a música deve ser para respeitar e adorar a Deus. Não é para me autoglorificar. A maneira que nos vestimos deve ser para a honra e glória de Deus. A nossa maneira de falar, o que falamos, o que conversamos nos sábados, deve ser para a honra e para a glória de Deus. E a outra palavra que é mencionada é uma santa convocação. Falámos acerca do que é ser santo. Ou então o que é uma convocação? Uma convocação é uma citação. Por exemplo, você recebe uma citação para se apresentar no tribunal, por exemplo. É uma ordem, é uma notificação para se apresentar perante a corte do rei. Digamos assim, esta área onde o rei está. O rei, que é Deus. Para nos apresentarmos perante ele, numa maneira digna, para nós, como povo de Deus, aprendermos a sua palavra. Para aprendermos a obedecer a ele, para aprendermos a honrar a ele, e durante o culto, da oração inicial até a oração final do culto, é para estar sossegado, calado e ouvir o que Deus nos tem a dizer através dos seus ministros, conforme eles são inspirados, porque eles, ministros, não devem falar as suas próprias palavras. Devem falar as palavras de Deus.
E esta palavra de convocação também pode ser traduzida ou ter um significado desta palavra hebraica, que é mikra. Esta palavra hebraica pode ter um significado de ser um ensaio. Um ensaio. Isto é, convivendo uns com os outros, não estando sozinhos. É um ensaio para virmos a aprender como respeitar um ao outro perante Deus. E outra coisa, irmãos, quando vamos para a festa, particularmente para a festa dos tabernáculos, que é uma oportunidade, uma vez por ano, de nos reunirmos, porque muitos irmãos estão dispersos à volta do mundo. E muitos irmãos, durante os sábados semanais, não têm a oportunidade de se congregar, mas têm a oportunidade durante a festa. E então, em Êxodos, capítulo 34, Êxodo, capítulo 34, versículo 23. Êxodo, capítulo 34, versículo 23. Diz: 3 vezes no ano todo homem entre ti aparecerá perante o Senhor Deus, Deus de Israel. 3 estações do ano que devem fazer um esforço para se congregar, mas particularmente na festa dos tabernáculos. E depois diz aqui no versículo 24: porque lançarei fora as nações de diante de ti e alargarei o teu território. Ninguém cobiçará a tua terra quando subires para comparecer na presença do Senhor teu Deus. 3 vezes no ano. Ninguém cobiçará a tua terra. Deus promete proteção à sua propriedade e aos seus haveres durante este período. Então, como é que você vai ter a possibilidade de ir à festa? Você tem a possibilidade de ir à festa porque você está a dizimar. Veja comigo, se faz favor, em Deuteronômio, capítulo 14. E está claro, dizimamos pelo ano inteiro, para quando chegamos a este período, temos dinheiro separado, que é o que nós chamamos o dízimo para a festa. O dízimo, primeiro que nós chamamos o primeiro dízimo, é dado a Deus. É para a obra de Deus. Mas há um outro dízimo que nós chamamos o segundo dízimo, e leia aqui em Deuteronômio, capítulo 14, versículo 23, diz assim: perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher para ali fazer habitar o seu nome, comerás os dízimos do teu cereal. Ora, se o primeiro dízimo é dado a Deus para a obra de Deus, então estamos a falar aqui de um outro dízimo, o que nós chamamos o segundo dízimo, que é para poupares, para poderes usar esse dízimo, esse décimo do seu rendimento líquido, depois de tirar as despesas que tivermos. Por exemplo, se você tem um negócio, tem certas despesas para fazer o negócio, e depois tem o rendimento líquido. E por isso, então você faz esse dízimo das suas coisas, seja do cereal, do vinho, do azeite, aqui falando de uma sociedade agrícola, mas se nós, por exemplo, vivendo numa sociedade diferente, como a maioria de nós vivemos hoje em dia, então é o rendimento do nosso ordenado, seja mensal, ou de 2 em 2 semanas, ou semanal, é o nosso rendimento. Então diz assim, fazemos isto. Para quê? Para quê? Para que aprendas a temer o Senhor teu Deus todos os dias. Queridos irmãos, o propósito de irmos para a festa e de dizimar é para aprendermos a respeitar a Deus. O temor de Deus é um respeito a Deus. Não é terror, mas é um temor respeitando o que Deus diz. E diz assim, então,
leva o que tens, e se for muito longe para ir à festa, não podes carregar as coisas que tens, converte isso em dinheiro, no nosso caso já é dinheiro, que recebemos o ordenado, e vai ao lugar que o Senhor, teu Deus, escolher, para observarmos, por exemplo, a festa dos tabernáculos. Esse dinheiro dá-lo-ás por tudo o que deseja a tua alma. Isto é para comprares comida, ou bebida, como diz aqui, ou vinho, ou bebida forte. Está claro. A lei de Deus diz que não devemos ficar bêbados. Isso é pecado. Temos de ter domínio próprio. Se você tem uma doença porque é alcoólico, então não beba. Não beba. Não beba, irmão. Mas para aqueles que não têm a doença, podem beber um bocadinho. Não é para ficarem bêbados. É um domínio próprio. Cuidado, irmãos. Isto é uma liberdade muito importante. Não a abusem. Cuidado. E depois diz, ou qualquer coisa que te pedir a tua alma, coisas que normalmente não tens dinheiro para isso, podes comprar durante a festa. Porquê? Porque estás a poupar 1/10 do teu ordenado mensalmente, e então, quando chegas ao fim de um ano, de guardar e dizimar pelo ano inteiro, agora, durante um período de 8 dias, tens 10% do teu ordenado anual. E então tens possibilidade de viver de uma maneira, falando economicamente, melhor do que nos outros dias do ano inteiro. Mas é preciso seres fiéis e ter temor de Deus e dizimar. Muitas pessoas dizem, olha, eu ganho tão pouco, não tenho para dizimar, não tenho possibilidade de dizimar. Irmãos, você não tem possibilidade de não dizimar, porque Deus o abençoará, e assim aprende a ter o temor de Deus. Ora, por isso, quando nos preparamos para ir à festa, então vemos aqui alguns pontos. Primeiro, que Deus promete proteger as suas coisas. Segundo, você está a dizimar e vai para a festa para aprender a ter o temor de Deus. Mas então, qual é o propósito da festa? Qual é o propósito da festa? Queridos irmãos, o propósito destes dias festivais de Deus, estes festivais anuais, são para nos revelar o plano de salvação de Deus. Começando com a Páscoa, que é o sacrifício de Jesus Cristo. Os dias de paisasmos, que representam nós tirarmos o pecado da nossa vida completamente todos os dias. Pentecostes, que representa recebermos o Espírito Santo de Deus. A festa das trombetas, que representa a vinda de Cristo e a destruição das nações que estão a lutar e a viver e a destruir o mundo. E o dia de expiação, que é Satanás a ser posto na prisão. Então temos a festa dos tabernáculos, que representa o milénio. Um grande período de alegria em que Deus está a reinar na terra. Veja, por exemplo, em Isaías, capítulo 11. Isaías, capítulo 11. Isaías, capítulo 11. Podem ler o capítulo inteiro, vou só simplesmente sublinhar alguns pontos deste capítulo. Falando aqui em que vai haver um período em que vai haver um novo renovo, como diz assim. Do tronco de Jesse será um rebento e das suas raízes um renovo. Este rebento, este renovo, é o Filho dele, que também é o Filho de Deus, que veio a ser Jesus Cristo.
E sobre Jesus Cristo vai repousar o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, o Espírito de conselho, de fortaleza, o Espírito de conhecimento e do temor do Senhor. E então, Jesus Cristo vai ser aquele que vai julgar com justiça, como lemos no versículo 4. A justiça, versículo 5, será o cinto dos seus lombos e a fidelidade, o cinto dos seus rins. Então, nesse período, até os animais vão estar mais calmos, como diz assim, o lobo habitará com o cordeiro e o leopardo se deitará junto ao cabrito. O bezerro, o leão novo e o animal cevado andarão juntos, e um pequenino os guiará. Versículo 9. Não se fará mal, nem dano algum em todo o santo monte, isto é, em todo este mundo, esta nação, esta era em que o reino de Deus está a governar sobre a terra. Porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor. A terra, todas as nações, vão se encher do conhecimento de Deus. Queridos irmãos, vai ser um período maravilhoso, este milénio. Vejam também em Isaías, capítulo 2. Isaías, capítulo 2, versículo 1 a 4. Palavra que em visão veio a Isaías. E diz assim, nos últimos dias, isto é no milénio, acontecerá que o monte da casa do Senhor, isto é o reino de Deus, será estabelecido no cimo dos montes, isto é, em cima sobre as outras todas as nações, e se levará sobre os outeiros, isto é, pelas próprias nações mais pequeninas, e para ele afluirão todos os povos. Todas as nações, não é só para os israelitas, é uma benção para todas as nações. Irão muitas nações e dirão, vinde, e subamos ao monte do Senhor, aonde está estabelecido o reino de Deus. E a casa do Deus de Jacó. Jesus Cristo vai estar presente a reinar na terra, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele, isto vai ser Jesus Cristo, que vai estar aí, julgará entre os povos e corrigirá, corrigirá muitas nações. Estas converterão as suas espadas em reias de arados e as suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Queridos irmãos, vai ser um período maravilhoso. O período do mundo da manhã. Vejam em Ezequiel, capítulo 34. Ezequiel, capítulo 34. Versículo 24 a 31. Eu, o Senhor, lhes serei por Deus. Jesus Cristo vai ser o nosso Deus na terra. E o meu servo David será príncipe no meio deles. Eu, o Senhor, o disse. Eu, o Senhor, Jesus Cristo, o disse. Farei com eles aliança de paz e acabarei com as bestas feras da terra. Estas nações, estes reis, estes governantes que são bestas feras na terra. Seguras habitarão no deserto e dominarão nos bosques. Delas e dos lugares ao redor do meu outeiro eu farei benção. Farei descer a chuva a seu tempo. Mas que benção quando há chuva a seu tempo. Serão chuvas de bençãos. As árvores do campo darão o seu fruto. A terra dará a sua novidade.
e estarão seguras na sua terra, e saberão que eu sou o Senhor, quando eu quebrar as varas do seu jugo e as livrar das mãos, os que as escravizavam. Que os irmãos, vai haver paz na terra, mas que beleza. E vejam, por exemplo, no versículo 30, saberão, porém, que eu, o Senhor seu Deus, estou com elas, e que elas são o meu povo, a casa de Israel, diz o Senhor. Mas será uma benção para todas as nações. Todas as nações serão abençoadas. Queridos irmãos, a festa dos tabernáculos nos revela o plano de Deus para a humanidade. Este plano de Deus vai ser desenrolado, digamos assim, começando com a vinda de Cristo, com a ressurreição dos santos, com a destruição daqueles que destroem a terra, com Satanás sendo imprisionado. Então Jesus Cristo é estabelecido como Rei na terra, o Deus da terra, em vez do Deus deste mundo. E então vai haver paz na terra. Por isso, a festa dos tabernáculos é um ensaio, é uma oportunidade de nós ensaiarmos e pensarmos e vivermos um bocadinho desta grande esperança do reino da manhã, do mundo da manhã, do milénio. Em segundo ponto, a festa dos tabernáculos é uma oportunidade em que irmãos na igreja se têm de conviver com outros irmãos. Porque muitos irmãos estão dispersos à volta do mundo. E esta é uma oportunidade de eles se juntarem e conviverem uns com os outros. Em João, capítulo 13. João, capítulo 13, versículo 34. João 13, versículo 34. Jesus Cristo disse: novo mandamento vos dou, que vos amais uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Este é o novo mandamento, irmãos. Sim, o mandamento era amai o próximo como amas a vós próprios. Mas agora esse mandamento tem um padrão mais alto, porque precisamos de amar ao próximo como Jesus Cristo nos amou. Como é que Jesus Cristo nos amou? Irmãos, ele foi amaldiçoado, foi esbofeteado, foi acusado. Ele não fez nada errado. Nada, zero. Se nós às vezes somos esbofeteados, dizem mal de nós, às vezes, os nossos próprios familiares dizem mal de nós, e nós ficamos zangados e... Mas lembre-se que Jesus Cristo nunca disse uma palavra errada. Nunca pecou. E Ele nos diz: amem o próximo, amem os vossos irmãos, os vossos parentes, os vossos amigos, como Jesus Cristo nos amou e nunca retaliou. Porque lemos em Romanos capítulo 12, devemos deixar a vingança, a retaliação nas mãos de Deus. Isso é perdoar. E isso é ter fé. Sim, isso é ter muita fé. E por isso é que diz, Ele nos dá um novo mandamento. Irmãos, este é o novo mandamento de Jesus Cristo como cristão. Você e eu temos que viver de acordo com este padrão mais alto. Vejam também em Lucas, capítulo 14. Lucas, capítulo 14. Vejamos aqui
começando no versículo 7. Reparando como os convidados escolhiam os primeiros lugares, propôs-lhes uma parábola. Quando Jesus Cristo viu que as pessoas queriam os melhores assentos, as melhores posições, então Jesus Cristo deu uma parábola. E aqui está a dizer, não procures os melhores lugares, vai sentar-te assim à esquina, porque diz assim, precisamos de ser humildes. Precisamos de ser humildes. Isso é importante. Queridos irmãos, amor e humildade são, digamos assim, colunas básicas do caminho de Deus. Humildade é tão importante. Muitas vezes nós temos uma soberba e diz, olha, eu vou fazer a minha maneira, ou da maneira que eu vejo. Irmãos, não é da maneira que eu vejo. Não é da maneira que eu vejo. Não estou a dizer que isto é fácil. Mas vejam aqui em Romanos capítulo 12. Porque em Romanos capítulo 12 está a dizer, precisamos de apresentar o nosso corpo por sacrifício vivo e santo. Eu mencionei há um bocadinho mais cedo que o sacrifício que hoje oferecemos não é de bodes, mas é humildade. Humildade. E cuidado como respondemos a outros quando outros dizem coisas que nos afligem, que nos machuca. E por isso diz assim, um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E depois leiam ao fim do versículo 16 de Romanos 12. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Irmãos, não sejam soberbos. Não pensem que sabem tudo. Mas sejam humildes. E depois diz, não tornem mal por mal. Esforça-te a fazer o bem, mesmo que sejas maltratado. Se possível, quanto depende em ti, faz paz. Às vezes pode ser não possível por causa do outro, mas de tua parte faz tudo quanto possível para haver paz. Não vos vingueis, mas dá lugar à ira de Deus. Porque diz, a Deus pertence a vingança. Deus é quem vai retribuir, diz o Senhor. E por isso, como diz no versículo 21 de Romanos 12, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Queridos irmãos, quando vamos para a festa, vamos ter convivência com outros irmãos baseada em amor e em humildade. Não é em soberba, mas é em amor. Em 1 Coríntios capítulo 13, 1 Coríntios capítulo 13, que digamos assim é o capítulo do amor. 1 Coríntios capítulo 13. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, você fala, seja como, mas fale com amor, com carinho, com palavras aquecedoras e encorajadoras às outras pessoas. É assim que vamos fazer na festa,
Sim, não pense que sabe tudo. Como diz no versículo 2. No versículo 3. Dar aos outros. Mas mesmo que dê aos outros, se não tiver amor, não tem valor nenhum. Mas dar é sinal de ter amor, carinho. E não é dar dinheiro, mas é dar o quê? Dar respeito. Sim, pode ser dar dinheiro, mas dar respeito, dar tempo, ouvir o que o outro está para dizer, sem dizer, olha, mas a minha maneira de ver é assim. Calma, deixa a pessoa falar. Encoraja a outra pessoa. Versículo 4. O amor é paciente, é benigno. Você tem paciência? Na festa, está paciente, embora as coisas às vezes não aconteçam da maneira que você queira, que o quarto talvez não seja, ou a cama não seja assim da maneira que você queira, mas por isso é que estamos numa residência temporária, que é simbólico que esta vida na Terra é uma vida temporária, porque a nossa vida eterna não é neste mundo, é no mundo vindouro. E por isso a festa de tabernáculos nos demonstra, vivendo em habitações ou vivendas temporárias, nos ensina o princípio que estamos a viver temporariamente neste mundo. Também diz aqui, no versículo 5, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Como é que você fala com os outros? Está a representar a Deus? Ou está a pensar em fazer mal? Por exemplo, como diz no versículo 5. Não procura os seus interesses. Não se exaspera. Não se ressente do mal. Queridos irmãos, há muito para você pensar como se você deve conduzir durante os dias. Mas durante a festa, a oportunidade de entendermos o plano de salvação de Deus e a oportunidade de termos convivência com outras pessoas na igreja para ensaiarmos a maneira de viver como Deus quer. E em terceiro lugar, um propósito, outro da festa, é que temos a oportunidade de nos estarmos alegres no caminho da vida de Deus, como servindo aos outros. Vejam em Eclesiastes, capítulo 9. Eclesiastes, capítulo 9, versículo 7. Eclesiastes, capítulo 9, versículo 7. Vai, pois, come com alegria o teu pão e bebe gostosamente o teu vinho, pois Deus dá, já de antemão se agrada das tuas obras. Em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, jamais falta o óleo sobre a tua cabeça. Goza a vida com a mulher que amas todos os dias da tua vida fugaz. E tudo quanto vier à mão para fazeres, faze-o conforme as tuas forças. Porque no além, isto é, na morte, para onde tu vais, não haverá obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Por isso, enquanto vives, trabalha. Trabalha conforme tens força. Conforme a tua força. Não dês desculpa a dizer, olha, eu não posso trabalhar. Esforça-te a trabalhar. Porque quando morreres, não vais trabalhar. E vais ser julgado de acordo com o que fizeste. Mateus 5, versículo 14 diz, você é uma luz. Quando você vai para a festa, você está a ser uma luz para os outros?
Em Filipenses 4, versículo 4, diz: está sempre alegre. Em 1 Tessalonicenses 5, versículo 16 a 18, esteja alegre e dê graças a Deus. Em Romanos 12, versículo 12, diz: esteja alegre na esperança. A festa de tabernáculos nos recorda. É um ensaio desta esperança do mundo da manhã. Em Isaías 61, versículo 10, diz: estejam muito alegres. Em Salmos 16, versículo 11, diz: na presença do Senhor há alegria. Durante a festa, está perto de Deus, está a orar e está a estudar a Bíblia diariamente, para estar perto de Deus. E em Neemias, capítulo 8, Neemias, capítulo 8, vamos então ver Neemias, capítulo 8. Neemias, capítulo 8, versículo 7. Aqui está a falar, durante este período da festa das trombetas, até a festa dos tabernáculos. Porque vê-se aqui, no capítulo 8, que vê-se aqui que tiraram a lei, começaram a ler a lei, no primeiro dia do 7º mês, lemos isso no capítulo 8, versículo 2, e depois lê-se aqui um bocadinho mais adiante, no versículo 7. Leram no livro, na lei de Deus, claramente dando explicações, de maneira que entendessem o que se lia. Queridos irmãos, isso é o que fazemos durante a festa. Vamos estudar durante os cultos diários, durante este período de festa. Vamos explicar a lei, os princípios, a Bíblia, os princípios importantes, bíblicos, de maneira que entendam o que se lê, para termos um maior temor e respeito a Deus. E depois leiam assim, no versículo 11, os levitas fizeram calar, isto é, aqueles que eram a servir, como os levitas, fizeram calar todo o povo, dizendo: calai-vos, porque este dia é santo. E não estejas tristes. Não estejam tristes. Estejam alegres. Versículo 12. Então todo o povo se foi a comer, beber e regozijar-se grandemente. Vejam também no versículo 18. No versículo 18, dia após dia, leu Esdras no livro da lei de Deus. Dia após dia, durante a festa, lemos os ministros de Jesus Cristo, leem a palavra de Deus durante a festa, diariamente. Diz assim, desde o primeiro dia ao último, desde o primeiro dia da festa ao último. E celebraram a festa nos 7 dias, e no 8º dia, no último, houve uma assembleia solene, segundo o prescrito. E por isso é para estarmos alegres. E por isso, irmãos, durante a festa, pensem acerca do plano de Deus, pensem a ter a convivência com o povo de Deus e pensem em estar alegres. Mas lembrem-se que quanto mais você servir a outras pessoas durante a festa, mais alegre a sua festa será. Durante a festa, esteja a servir, não seja um problema.
seja um servidor. Então a festa é um período para aprendermos o plano de Deus, é um período de convivência e é um período de servirmos e assim estarmos alegres. Um período está claro em que seguimos instruções, tiramos a mente de nós próprios para servir os outros e é um período em que é, digamos assim, uma previsão do reino de Deus. E por isso, irmãos, mantenha o seu foco no propósito porque você vai à festa dos tabernáculos, à festa de Deus, para você obter o máximo benefício da festa. E então, esta festa será a melhor festa de sempre.